Boa noite, vem chegando, vem aqui pertinho. Eu sou Juliana Bordalo, palhaça Flores da Silva, das Praiaças, e esse é o projeto Dramaturgia Feminista, voltada à palhaçaria, que é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, do Prêmio de Concurso Cultural, Prêmio Alcides Mesquita, Mesquitinha, aqui do município de Santos. E aqui junto comigo, esse projeto não é só meu, a gente tem uma equipe maravilhosa, amigos incríveis, Dom Lino, Guto Lino, Fernanda Vicente, e é um projeto construído com essas mãos incríveis e com muito carinho, muito afeto. E espero que todas e todes e todos gostem. Então, vamos chegando. A gente está aqui pelo Facebook das Praiaças, também estamos no YouTube, no canal das Praiaças. Então, de repente, se preferirem por conta de imagem e tal, fiquem super à vontade de estar se conectando com a gente no melhor meio, tá? Bom, essa noite vai começar assim de uma forma que eu começo aqui falando com vocês. E para que a gente não tivesse nenhum problema nas transmissões e também nas referências que eu vou estar trazendo para vocês, essas mulheres incríveis que me inspiraram, a gente então vai passar um vídeo com todo esse material, com toda essa pesquisa e essa investigação em dramaturgia feminista. E depois do vídeo também vai ter o meu número, que é o meu número de palhaçaria feminina, o número Escolhas, onde eu realmente coloco em prática toda essa investigação. É o meu número solo, eu trabalho com outros trabalhos, com outros números, espetáculos, em duplas também, com palhaças incríveis. Mas esse é o meu único solo, então é o que eu trago para vocês também estarem conhecendo, né, e se aproximando dessa investigação. E depois eu volto aqui ao vivo para a gente bater um papo. Quem quiser perguntar, por favor, façam perguntas, né? Quiser perguntar meu signo, meu ascendente, minha lua. Adoro falar sobre astrologia. E vamos estar aqui para trocar e partilhar um pouquinho disso tudo. Tá bom, gente? Vamos chegando. Lelê! Maravilhosa. Ó, eu vou olhando para o lado, gente, para ver para ver os comentários. Pandora, Fernanda Vicente da Pandora. Gente, Fernanda Vicente da Pandora é assessora de imprensa. Gente, é muito chique ter assessora de imprensa. Tenham assessora de imprensa para a vida, porque é vida. Fê, você é maravilhosa. Boa noite, vamos lá? Então, um bom vídeo e já já a gente está de volta para bater um papo juntos. Até já já.
Voltei, tá sem som, né, gente? Problemas técnicos, essas coisas de vídeo não tá presencial, senão não faltaria som, porque ó, minha voz é potente. Mas a gente vai retomar com o vídeo e acertar, ajustar esse som. Obrigada, Lelê! E esse som vai voltar para vocês e a gente volta o vídeo para vocês estarem pegando desde o comecinho, tá bom? Estamos prontos? Estamos prontos. Estamos prontos. Então, vamos de novo. Olá a todos e todas e todes. Eu sou Juliana Bordalo, sou idealizadora das Praiaças e integrante desse movimento de palhaçaria feminina da Baixada Santista. E a gente começa aqui esse projeto sobre dramaturgia feminista voltada para a palhaçaria. Bom, quando a gente começa a pensar em dramaturgia e pensar em dramaturgia feminista, que é falar um pouquinho dessas nossas histórias, desse nosso universo, é narrar, né, essas nossas mulheridades. Existem alguns pontos que precisam ser citados e pensados, refletidos, né, para nós. A palhaçaria feminina, ela tem uns 4 anos que vem sendo o meu foco de pesquisa e de fazer artístico, né, voltada dentro desse lugar do circo. E quando a gente começa a pensar na história das mulheres dentro do circo, e se a gente vai pegar das mulheres nessa lona, nesse circo tradicional, a gente começa a perceber em que lugares que nós estávamos, que lugares que éramos colocadas, né? Então, sempre como partners, como assistentes de palco, como bailarinas, aeristas, equilibristas em cavalos, né? Sempre nesse lugar de beleza, né, de corpos esculturais e do belo, né, do bonito. Então, esse é um ponto que a gente se apega, né? Porque o lugar do ridículo, o lugar do erro, nunca nos foi dado. Nós tivemos que ir atrás e conquistar esse espaço. Bom, pensar as mulheres nesse lugar do erro, nesse lugar do ridículo, esse rompimento de padrões, né? Até hoje, estamos aí nessa militância, nessa luta, se a gente está em 2021, precisando ainda dar voz, porque algo não nos é orgânico, imagina naquele período. Né? Então, quando a gente começa a entender essa história das mulheres no circo, no picadeiro, a gente começa a perceber que essas mulheres que conseguiram se inserir nesse espaço, elas ou eram filhas desses donos de circo, ou mulheres desses homens de circo, e quando elas estavam em cena, elas estavam como escada, né, como auxiliar daquelas cenas, né, para dar a piada principal para aquele palhaço. Como quando a gente começa nessa pesquisa, né, eu permeando esse lugar de investigação, a gente descobre a Palhaço Chamego, que é a primeira palhaça preta do Brasil, né, do Circo Guarani,
Inclusive, tem um documentário belíssimo que eu indico a todas e todos e todes, que foi feito pela neta dela, Mariana Gabriel, maravilhosa, que chama Minha Avó Era Palhaço. E conta toda essa história dessa mulher e da vontade dela de estar no picadeiro como palhaço. Porém, ela ainda assim, ela não tinha a figura da palhaça. Inclusive, muitos e muitas nem sabiam que ela era uma mulher, porque ela se transvestia de palhaço, né? Até conta uma história, quando a Mariana ela traz nesse documentário, né, de que existe essa dúvida se aquela música que fala do palhaço chamego foi para ela, né? Porque ele fala que não se sabe se é homem ou se é mulher, né? Mas era uma palhaça incrível, porém que ninguém sabia de verdade o gênero dela. Todo mundo quer saber o que é chamego. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Ninguém sabe se ele é branco, se é mulato ou negro. Minha avó nasceu dia 21 de março de 1909, na cidade de São José do Rio Pardo. O Circo Guarani passava pela região do interior paulista quando a minha bisavó, Dona Brígida, sentiu as dores do parto. Maria Elisa nasceu aqui, nessa região, como está escrito na certidão de nascimento lavrada no cartório da cidade. Diz a lenda que a pequena Maria Elisa já nasceu sorrindo e fazendo graça, sob as lonas do circo. E em 1917, ao lado da irmã Ifigênia, já encantava o distinto público com números musicais. Depois vieram as brincadeiras com o macaco pescador, as peças do circo-teatro, como As Pequenas Órfãs, que estrelou ao lado da irmã querida, e depois virou palhaço, substituindo o irmão gostoso que ficou doentinho. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao picadeiro do Grande Circo Guarani. Maria Elisa Alves dos Reis, a primeira palhaça negra do Brasil. Se ela estivesse aqui, faria 107 anos. Há quase uma década de sua partida, eu, Mariana Gabriel, a palhaça birota, resolvi percorrer os caminhos da minha avó em sua trajetória pelos picadeiros. Em comemoração ao seu aniversário, trago aqui o meu presente, um filme sobre sua história. E quero compartilhar com vocês. Minha avó era palhaço. Palhaço homem, chamego. Preparem seus corações, aguçem suas expectativas. O grande show vai começar! E aí, quando a gente reflete sobre isso, quantas e quantas vezes nós mulheres, quando resolvemos nos colocar nessa figura da palhaça, explorar o nosso ridículo, romper com esses padrões, né? Pegar o erro e transformar no riso, né? Usar das nossas narrativas para curar também as nossas histórias, a gente também percebe esse lugar que nos foi colocado, né? De que o palhaço, quando a gente começa a estudar a palhaçaria tradicional, né, esquetes clássicas, a gente entende que o palhaço não tem gênero. Então, quando a gente começa a entender esse estado, né, que é o que a gente chama, né, que o palhaço e a palhaça não é um personagem, é um estado nosso, né? Eu brinco que é a bagaceira da Juliana, é a Flores, né? Então, se Juliana é Flores, Flores é Juliana, mas a Flores vem na bagaceira da Juliana, ela traz tudo que a sociedade me faz deixar aqui. A Flores põe aqui. Ela transparece tudo que a Juliana precisa, por conta dos padrões sociais, deixar ali guardado, calado e silenciado.
né, que é algo que a Juliana também não vem deixando mais, que eu acho que a palhaçaria também nos traz esse lugar de pertencimento. E hoje, né, que nós temos uma potência muito grande estudando, defendendo e militando a palhaçaria feminina, né, que sim, queremos ser e somos mulheres palhaças, e sim, queremos também trazer nossas narrativas, não que temos que fazer somente isso, nada é regra, né, nada a gente tem que estabelecer como tem que ser desta forma, né? Chega, a gente não quer mais assim. A gente tem que ser da forma que é bom para nós, né? E hoje, o meu fazer, o que me traz de pertencimento na minha arte é trazer essas narrativas, né? Falar dessas mulheridades que permeiam o meu ser e dar voz a tantas e tantas mulheres que gostariam de estar podendo estar nesse espaço, falando para tanta gente. E se eu tenho essa oportunidade e também a oportunidade de curar tantas coisas que estão ali intrínsecas na Juliana, a Flores traz isso à tona, traz isso para o picadeiro. E a palhaçaria feminina ela nos permite a isso. Então, quando a gente começa a estudar essa dramaturgia, essa narrativa, a gente percebe que é possível, sim, ter uma dramaturgia feminista voltada para a palhaçaria, né? Trazer o riso, porque dramaturgia feminista a gente sabe que é possível. E como transformar isso na palhaçaria, já que a palhaçaria é algo que a gente entende e estuda, que tem que causar, o objetivo central é causar o riso. Ah, mas como causar o riso falando de violência doméstica? Como causar o riso falando de TPM? Como causar o riso falando de solitude? A gente consegue, a gente é capaz disso. Só que a gente aprende que o riso não está aí. Ah, não, vai trazer o riso do que dói? É aí é o riso transgressor. Esse é o ponto que eu, Juliana, dentro do meu fazer e dentro da minha pesquisa, e as praiaças, que é o nosso movimento, a gente vem permeando e buscando esse riso transgressor. Esse é o ponto que eu, Juliana, dentro do meu fazer e dentro da minha pesquisa, e as praiaças, que é o nosso movimento, a gente vem permeando e buscando esse riso transgressor. Quando eu falo da dramaturgia feminista, da dramaturgia feminina, eu falo dessa relação da mulher, o texto e a cena. É disso que a gente está falando. E aí, quando a gente também fala dessa mulher em cena e dessas narrativas, a gente precisa pensar nessas nossas ancestrais, né? Essas mulheres que vieram antes de nós, a gente precisa aprender a reverenciar essas mulheres. Porque se hoje eu consigo estar aqui defendendo algo que eu acredito, é porque elas lá atrás lutaram para eu ter esse espaço de direito. De direito, porque é de direito nosso. Né? Porque se a gente também começa a estudar, fazer um estudo antropológico, quando a gente começa a pensar nas primeiras sociedades, né? Essa sociedade pré-histórica, enfim, o que a gente entende é que as relações elas eram relativamente igualitárias. O sistema patriarcal ele não estava ali inserido. Então, quando que começa esse sistema patriarcal a fazer parte da nossa estrutura social? Né? E quando, nessa pesquisa, eu percebo, enfim, que o primeiro lugar ali que dá indícios desse sistema patriarcal é quando começa as sanções e punições no primeiro código de lei que a gente tem, que é o Código de Hammurabi, da Mesopotâmia. Ali é o marco onde as mulheres começam a ser punidas perante a lei por infidelidade, por esterilidade e qualquer conduta que os homens achem inadmissíveis. Ai, quem que definia qual seria essa punição? Os homens. Né? Ali se percebe quando inicia esse sistema patriarcal. E é claro que dali a gente só foi ladeira abaixo. E assim começa o patriarcado. Né? E se fomos invisibilizadas perante funções sociais, porque nos restou somente funções domésticas, certo? Imagina no circo. No circo não foi diferente. Né? E aí a gente vai partir para essa pesquisa
dessa palhaçaria sem gênero, né? Então, geralmente, quando a gente começa essa pesquisa, a gente é levada às gags tradicionais, a essa palhaçaria clássica, né? Que é natural que a gente comece sempre a estudar a história das coisas, quando a gente começa a pesquisar e investigar o nosso fazer diante de qualquer área artística ou qualquer setor profissional, né? A gente sempre busca entender de onde começou isso. E aí, pesquisando, e também participei de uma oficina maravilhosa, que mais para frente eu vou estar falando para vocês, sobre dramaturgia feminina e feminista, com a Carla Conká e Ana Borges, das Marias da Graça do Rio de Janeiro. Mais para frente a gente vai estar falando sobre isso aqui também. A gente começa a investigar e entender que nessas gags clássicas, nossa figura, ela é uma ficção, né? Por quê? É como os homens nos veem. São os nossos corpos, o nosso estado emocional sendo observado, interpretado e escrito por homens, né? Então, como é que eles nos veem? Com peitos enormes, bundas enormes, loucas, histéricas. Porque é assim que eles nos veem. E é assim que nós estamos colocadas em cena, né? De uma maneira violenta, abusiva, tóxica. E ali a gente começa a perceber, se a gente começa a realmente se aprofundar nesse estudo, que, peraí, se eu fosse escrever sobre isso, se eu fosse falar sobre a minha figura dentro dessa cena, nesse contexto, porque a gente não está falando de estrutura cômica, técnica, isso é outra coisa, né? Técnica, estrutura é outra situação. Funciona, né? O riso, a comicidade, né? Ela tem uma técnica, a gente sabe disso. Porém, a gente está falando de figura, né? De corpos, de como que a gente estrutura essa cena dramaturgicamente. E aí, nesse lugar, se a gente pega as esquetes clássicas e faz uma releitura, pensando, poxa, sou uma mulher, vou pegar essa esquete e eu vou reescrevê-la. Será que não seria diferente? Aí é uma provocação que eu deixo, tá? Porque talvez para você não seja, para mim seja, enfim, fica só a provocação. Reler essas esquetes clássicas e como que eu reescreveria aquilo. Será que seria assim? Né? Então, esse lugar que a gente começa a refletir do nosso fazer. Né? Como que eu ressignifico? Não, não estou aqui falando em anular o que existe, né? Em colocar que tudo aquilo não serve ou não serviu para nada. Serve, é a história. São séculos com isso acontecendo, mas são séculos com isso acontecendo. A gente está em 2021 e é necessário também ser revisitado, revisto, ressignificado, né? Porque também estamos em outro momento histórico com a nossa função de mulher. Como eu quero me colocar como função social na sociedade? Eu sou uma palhaça, eu sou uma atriz, sou uma artista, como que com essa função social eu consigo, de fato, atravessar quem eu quero atravessar. Porque também é importante a gente entender para quem a gente quer falar. Existe esse foco, sim. Né? E nesse fazer eu venho descobrindo, nessas investigações, eu venho entendendo cada vez melhor, e é um processo, ainda estou em processo, eu acho que vou ficar em processo muito tempo, mas é uma troca que eu venho trazer, né, com todos e todas vocês, de como que a gente entende uma maneira de atravessar ao outro e a outra de uma forma que a gente consiga ter realmente ações afirmativas. A palhaçaria feminina, ela ganha voz em meados dos anos 70, é o que a gente tem de registro, né? Porque a realidade é que os registros de palhaçaria femininas, eles vêm acontecendo agora, né? Livros e pesquisas e teses, estamos nas academias agora também, né? E as pioneiras aqui no Brasil são as Marias da Graça, que levantam essa bandeira no Rio de Janeiro, militam pela palhaçaria feminina, né, há 28 anos.
são as criadoras do primeiro festival de palhaçaria feminina aqui no Brasil, o Esse Monte de Mulher Palhaça. E quando eu citei lá anteriormente sobre o curso de dramaturgia feminina, né, e feminista, essa investigação, esse mergulho que se faz nas esquetes clássicas, né, e o quanto essa narrativa, esse recorte de gênero não nos contempla, né, também é ministrado pela Carla Conká e Ana Borges, das Marias da Graça. Então, assim, é muita inspiração, né? É muito atravessamento que elas têm, né? Com tantas mulheres. São mulheres que alavancam e que seguram mesmo nas mãos de tantas e tantas palhaças. É o que eu sempre falo, né? A sua graça está na sua desgraça. Então, quando você acha a sua desgraça, a sua palhaça está lá, né? A sua palhaça está na sua sombra, que na verdade é a sua luz. Então, eu sempre falo, honre a sua sombra, porque é lá que está a sua luz e é lá que está a sua graça. A palhaçaria, como todo trabalho terapêutico e cultural, ele traz sempre benefícios. A cultura é uma mola impulsora. E lidar com as emoções é sempre benéfico para qualquer cidadão. O que é a palhaçaria? É um trabalho quase humanitário, assim, a gente pode dizer, né? Porque trabalha com pessoas e para o melhor da pessoa. A gente trabalha com a verdade, né? Quer dizer, para você promover o riso, você tem que ser verdadeira. Então, é poder extrair, né? Com leveza, né? O riso, acho que dá uma outra coloração, né? Para a situação. Você pode rir das suas tragédias, das suas desgraças, dos seus problemas, né? Que todo mundo tem. Mas acho que o riso traz um ar novo, né? Há 9 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer a oficina com as Marias da Graça, e que nós reunimos um número considerado de mulheres que já vinham assistidas de outro trabalho que é feito também vinculado ao CEDIM, que é o CIAM, o Centro Integrado de Atendimento à Mulher. E eles faziam uma ponte, traziam as mulheres que estavam sendo tratadas lá do lado jurídico e emocional para essas atividades das oficinas que eram oferecidas aqui no CEDIM. Eu fazia parte do CIAM, né? Então, elas foram se apresentar lá. Elas foram lá para nos convidar para participar da palhaçaria, né, das Maria da Graça. Eu fiquei meio receosa, porque eu falava assim, não quero ser palhaça. Eu achava que era ser palhaço mesmo. Porque você chama para uma oficina de palhaçaria, as pessoas acham que é uma coisa, que é bobagem. Para quê? Palhaço, palhaço de circo. As pessoas debocham, acham que é uma coisa... E, cara, quando você entra numa oficina dessa, você vê qual a onda que é, entendeu? É realmente um processo de autoconhecimento, de autodomínio também, de si mesmo, e de também aprender a lidar com as pessoas. A gente aqui não tem o objetivo de formar palhaças, o objetivo de que elas se encontrem essa palhaça, mas o objetivo é que, através da técnica da palhaçaria, que é uma técnica que trabalha com a sua verdade, com as suas questões, com o que não é, enfim, aceito socialmente, ou com o que você não gosta de mostrar, ou em determinados momentos não pode mostrar, né? Enfim, através da sua desgraça, das suas dores, a técnica da palhaçaria atua muito nisso, porque atua na sua verdade. Então, através dessa técnica, redescobrir essa mulher, onde está essa mulher, onde está a graça dessa mulher, poder rir da minha dor, poder compartilhar e rir da minha dor, e autoestima mesmo, né? E voltar para que essas mulheres possam voltar a ter autoestima, a se gostar, a se enxergar como mulher. A mulher não pode rir dela mesma, não pode ser ridícula. Tudo que é ligado à mulher é ligado à perfeição. E aí a gente descobriu que a nossa função social era ser mulher, palhaça. Então, a gente fez, né, uma primeira oficina com mulheres vítimas de violência doméstica aqui no CEDIM, né, em parceria com o CEDIM. E aí surgiu essa vontade de continuar isso e abriu o edital, né, do Estado. E aí a gente se inscreveu para que se tornasse um ponto de cultura essa oficina de comicidade, palhaçaria para mulheres vítimas de violência doméstica.
E a gente tinha muito essa dúvida de como seria, né, tratar um tema tão delicado e, né, com tanta dor, tanto trauma através do riso. Gente, não é possível. Como é que a gente vai juntar humor com dor, humor com violência? Isso não entrava na minha cabeça. Falei, não pode, são duas coisas distintas, não dá. Porque a violência, muitas vezes, ela é velada e a gente nem percebe que está vivendo aquilo. Então, foi uma experiência incrível, né, para o grupo, para a gente e tal. Eu estava sofrendo agressão verbal e eu não conhecia a agressão verbal. Para mim, a agressão era só física. Então, eu estava muito sofrida. Então, com as meninas aqui, as Maria da Graça, elas fazem a gente se sentir mulher. Então, foi muito bom, porque foi um complemento do que eu estava precisando mesmo, entendeu? Isso nos ajudou. Eu me lembro que no meu grupo, quando eu fiz um trabalho, tem uma amiga, que ficou minha amiga até hoje, que ela falou que ela morava há 20 e tantos anos numa rua e que ela sempre saía de casa com a cabeça baixa e que ela nunca tinha tido a curiosidade de levantar o olhar e observar o caminho que ela fazia há 20 e tantos anos. E depois que ela fez o curso com a gente, que ela falou, gente, eu saí de casa olhando para os meus vizinhos, para a minha moradia, observando a árvore da minha rua. Eu vivi 25 anos entrando e saindo de um local sem me permitir apreciar o olhar. E aí essa mulher deu um relato lindíssimo, assim. Ela sofreu uma violência, esse marido dela sempre foi muito violento, porque toda vez que ela saía com ele falava assim, tá olhando para onde? Abaixa esse olhar. Tá paquerando o homem da esquina? Então, ele sempre mandou ela abaixar o olhar. E no final da oficina, ela veio falar com a gente, assim, ela falou, bom, eu não sei se eu vou ser palhaça, mas eu aprendi a olhar. Cícero mascava chiclete o dia inteiro. E eu trabalhando. Um dia eu cheguei em casa irritadíssima. E ele mascando, não estourando. Eu falei pra ele, se você estourar esse chiclete mais uma vez, ele fez. Então eu peguei a espingarda na parede e dei 2 tiros de advertência na cabeça dele. He had it coming. He only had himself to blame. If you had been there, if you had seen it, I bet you would have gone the same. Já há mais de 10 anos, mais ou menos, já existe uma rede internacional de mulheres palhaças que vem sendo tecida, alimentada, né, por tantas e tantas mulheres por esse mundo. Né, que aqui no Brasil, algumas mulheres sempre estiveram à frente dessa luta, né, como Andréa Macera, Carla Conká, Eni Marques, Nara Menezes, a gente fica até com medo de não falar os nomes, assim, né, Manuela Matusquela, enfim. E nesses meios pandêmicos aconteceu algo muito bonito, né, porque como nós mulheres nos conectamos, mesmo tão distantes, foi um momento onde eu percebi que nós nos juntamos e nos fortalecemos muito mais. Talvez presencialmente nós não tínhamos tanta conexão, né? E nesse período também, são 3 mulheres, Eni Marques, palhaça de Recife, Manuela Matusquela, de Brasília, Antoniele Xavier, do Amapá. Elas criaram na internet um canal que desde junho de 2020, né, nesse meio da pandemia, elas começaram a fazer lives mapeando tudo que permeia esse nosso assunto da palhaçaria feminina. E, gente, é impressionante, porque elas mapearam. Pelo Brasil, elas conseguiram mapear 15 festivais de mulheres palhaças, 16 cabarés que estão acontecendo por todo o Brasil, inclusive o nosso aqui, Cabaré Viva Pagu, está entre essa estatística, né? E 60 palhaças conectadas,
que estão ali alimentando, se conectando, se fortalecendo, né? Isso é muito bonito. Aí mostra a potência que nós, mulheres, e aí não somos só mulheres palhaças, mulheres circenses, somos nós, mulheres, o potencial, a força que a gente tem dentro das adversidades de se juntar e de crescer juntas. Isso é a coisa mais impressionante que no meio dessa pandemia aconteceu, sabe? E de perceber o quanto essa força nos alimentou, o quanto realmente a gente está entendendo o que é rede, né? Porque uma coisa é a gente entender que é importante estarmos juntas, é importante militarmos, é importante lutarmos, mas o que é rede? Rede de apoio, rede de acolhimento. O que é eu olhar nos olhos de outra mulher e falar, tá tudo bem, tá ruim, mas tá tudo bem, vamos juntar. Porque é difícil. Eu te entendo, eu te acolho, né? Isso é rede. Onde a gente consegue baixar com os nossos egos e trazer um pouquinho do que é a nossa mulheridade. Nós somos acolhedoras, nós não somos competitivas. Esse não é o nosso lugar. Existe uma fala que a Anne traz assim, nas lives dela, que eu acho muito bonita, que é essa releitura que a gente faz do clássico, né? Essa transgressão do riso que nós mulheres buscamos, que ela fala que nós mulheres buscamos a nossa autopoética. Eu acho isso sensacional, sensacional. E também trazendo um pouquinho desses estudos e do que vem acontecendo aí nesse meio de palhaçaria feminina. Gente, hoje a gente tem uma escola de palhaças, né? Uma escola para a formação de mulheres palhaças, né? Que é gerida, criada, idealizada pela Andréa Macera, em São Paulo, que também é idealizadora do Encontro Internacional de Mulheres Palhaças de São Paulo, tá? E nessa escola, ela trabalha com módulos e com corpo docente de mulheres, assim, sensacional. Fica também aí uma coisa para vocês buscarem, entenderem, sabe, conhecerem, e quem quiser investigar mais esse estado da sua palhaça, assim, é um lugar muito importante e que vai te acolher e te transformar também, né? Aí, falando também em formadoras, né? Carla Conká, das Marias da Graça, também é uma, modéstia à parte, é uma bruxona, ela sabe que eu falo isso para ela, tá? Ela é uma bruxona nessa formação de palhaçaria feminina. Ela tem uma fala também que eu acho que me atravessa assim, de uma forma muito forte, né? Que ela fala que ser mulher palhaça é um projeto social, porque nascer mulher já é um projeto, e ser palhaça é um ato extremamente social. Gente, isso é incrível, porque realmente, né, ser mulher palhaça é um ato político, porque é isso, sermos mulheres já é estarmos com corpos politizados, né? Porque a gente tem que defender o direito aos nossos corpos. Aí a gente também tem que entrar nessa posição de ser palhaça, que é defender a nossa função social, né? Então, assim, Carla, essa sua frase, ela me atravessa de uma forma potente, num nível, assim, espero que também atravesse a todas e todos vocês, né? E como que a gente vai buscando, realmente, quando a gente vai refletindo sobre essa dramaturgia, sobre essa narrativa, né? Não fugindo de estruturas técnicas, não, porque isso funciona, isso é necessário também a gente ter, né? A gente compreender a técnica da palhaçaria, né? Também não é uma regra, mais uma vez eu reforço isso, né? A gente não está aqui para enfiar regra em cima de ninguém, né? E a mulher é mulher palhaça, tem que fazer uma dramaturgia feminista. Não, isso é escolha, né? Isso é uma escolha. De 4 anos para cá, eu, Juliana, Palhaça Flores, escolhi ter essa função social. Como mulher palhaça, querer trazer as minhas mulheridades e as minhas narrativas para a cena. E dentro desse contexto, em 2016, em outubro de 2016, começo a idealizar esse movimento Praiaças, essa rede que eu idealizo, mas que ela só acontece por conta de tantas mulheres incríveis que caminham ao meu lado, né? Caminhamos juntas,
entendendo que todas as nossas dores e as nossas historicidades, elas fazem parte da minha história, da outra, da sua, né, das nossas mães, das nossas ancestrais, e assim a gente vai estudando e entendendo isso, né? Esse movimento também gostaria muito aqui de ressaltar e de agradecer de coração, né? Porque esse movimento ele foi idealizado por mim, mas pelo incentivo e estímulo de um grande amigo palhaço, que é o Plínio Soares, palhaço Neia, da Bela Companhia, da qual faço parte, sou integrante há quase 13 anos. E ele me vendo num puerpério e em casa, acabada, arrasada, porque não estava podendo viajar com os nossos espetáculos, ele vem com uma pesquisa de quando ele estava no festival, que era para eu estar também, e não pude ir, com um filho recém-nascido. Ele vem com... Está tendo uma rede de mulheres palhaças, tem até revista, que é uma coisa também que eu preciso colocar aqui, gente. A Palhaçaria Feminina tem revista. São 4 edições de revista de palhaçaria feminina que são organizadas e idealizadas pela Michele Silveira, de Chapecó, Rio Grande do Sul. Também fica aí para vocês mergulharem no estudo, sabe? Onde ela entrevista inúmeras mulheres. As edições estão aí para acesso de todas e todos, tá? Ela tem uma página no Instagram que é o Lugar de Palhaça, que ela parte dessa pesquisa e vai mapeando essas mulheres também. E ele traz essas revistas para mim e fala, meu, se junta com mulheres aqui, né? Se alimenta dessas mulheres, busca essas mulheres para estar junta, né? Que senão você tá caindo. Você precisa se reanimar. E dali a coisa vai nascendo e vai brotando, e essas mulheres realmente chegam e se aproximam, e ali eu percebo toda essa potência e eu realmente me transformo. Que eu sou uma Juliana e uma palhaça Flores antes das Praiaças, e sou outra a partir do movimento Praiaças. Né? E assim que a gente pensa nesse movimento Praiaças, que quem está ao meu lado, preciso falar o nome dessas mulheres incríveis, mas que quem está comigo desde o primeiro dia a ser pensado, Miriam Pessoa, palhaça Beneta, Ludmila Correia, palhaça Matrioska, Júlia Bertolini, palhaça Catarina, Lilian Rocha, palhaça Fogoió, Juliana do Espírito Santo, palhaça Luneta, Lele Lotus, palhaça Poropopó, Carla Lacerda, palhaça Quintina, Flávia Lima, palhaça Cafeína, Cris Vanuzzi, palhaça Cora, eu, palhaça Flores, e com essas 10 mulheres, as praiaças vão tecendo essa rede e a gente vai se acolhendo, investigando, pesquisando, e está aberta a qualquer mulher que queira entrar em contato ou que já tenha sua palhaça, queira chegar para contribuir, somar, porque esse movimento ele é construído por todas nós, cada uma com a sua potencialidade. Nós somos múltiplas e cuidando das nossas individualidades dentro de um mesmo movimento. Isso, para mim, é o que é de mais rico numa rede, né? E pensando, né, em tudo isso nas praiaças, nós, nesses 4 anos aí de movimento, a gente criou algumas coisas, como cortejo, praiaças na rua, onde a gente tem essa investigação com esquetes clássicas e a gente faz uma releitura, ressignifica a partir dos nossos olhares algumas esquetes clássicas.
disse que não pode fazer barulho aqui. Não! Você disse que não podia fazer barulho aqui e nem lá. Aqui você não disse nada. Mas todas as crianças podem dançar. Depois pode. Então não pode fazer barulho. Nem ali, nem lá e nem aqui. Nem ali, nem lá e nem aqui. Nem ali, nem lá, 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 nem aqui. Nós temos uma pesquisa muito aprofundada em paródias, inclusive acredito ser um grande carro-chefe nosso, assim, são as nossas paródias, onde a gente pesquisa músicas machistas com cunhos, com conteúdos que não nos contemplam, e a gente transforma essas músicas, parodiando essas músicas através das nossas narrativas. Lava, 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 já lavei. Passa, 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 vê se passa toda vez. Já lavou seu dedinho, já lavou seu bracinho, já lavou sua comprinha, já lavou sua roupinha. Agora pare. Tantas vezes eu mandei bilhete, imaginando que você sabia. Ficava cá no meu canto, ligada, ouvindo a barulheira que o gado fazia. Baba, por isso aprendeu, Babu não se rendeu, incomodou você, que tortura sofreu. Isso é pra você entender a musa que nos faz lutar. Baba, baby, baby, baba, baba, oh, baba, 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 baby, baba, 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 baby. Uma praiaça incomoda muita gente. Duas praiaças incomodam muito mais. 3 praiaças incomodam muita gente. 4 praiaças incomodam muito mais. 5 praiaças incomodam muita gente. É quando gritam fora Bolsonaro, incomodam muito mais. Dentro do movimento, nós temos projetos em coletivo, nós temos projetos individuais, nós temos duplas que ali nasceram e se construíram e hoje estão aí com seus trabalhos. Todas têm os seus trabalhos também individuais, em duplas. Então, é um movimento realmente onde eu consigo entender o real significado do que é rede, né? E que quando eu penso em estar em outras redes, é dessa forma que eu me vejo inserida, que eu me vejo contribuindo, né? Me vejo dentro de um lugar múltiplo, trazendo a minha individualidade e entendendo e acolhendo a individualidade da outra, né? Porque somos singulares, somos únicas, né? Mas juntas somos múltiplas. E isso que é o nosso belo. Esse é o nosso belo. A gente consegue ser bela sendo as pessoas mais ridículas e tontas do universo. Essa é a palhaçaria feminina. A palhaçaria feminina está aí. Quando a gente encontra esse lugar do risível dentro da dor, né? E essa frase que me contempla, né, que eu gosto muito, que é esse riso transgressor. A palhaçaria feminina, para mim, é o parto das minhas ideias. É onde eu faço esse parto. De tudo que está aqui dentro, fervendo. E aí vai parindo através da cena, através do jogo, né? Esse nosso jogo de palhaçaria, que é esse olhar vivo, né? Essa escuta super atenta, né? Meu filho pequeno é louco por dinossauros, ele fala, eu me vejo às vezes igual aquele dinossauro, sabe? Quando ele ouve um negócio, tchá! Acho que a palhaçaria, ela tá ali nessa escuta, assim, super sensível, porque tudo é usado, né? Palhaçaria, tudo é usado. Qualquer som, qualquer ruído, a gente aproveita, né? O erro é o nosso ganho, nosso presente está na falha. Isso é lindo, né? Então, sejamos palhaças, possamos rir com a outra.
né? E como a Carla Conká fala muito, que a gente entenda que a gente não tem que rir da outra, nós temos que rir com. Bom, falando em paródia, né, que é um dos nossos fortes aqui das Praiaças, tem uma paródia que a Cris Menuzzi escreveu, e que é uma paródia que a gente entende muito significar a nossa rede dessas mulheres aí potentes. Então, além de outras coisas que vocês vão estar vendo aqui após essa fala, eu vou aproveitar, estou aqui de Juliana, e trazendo um pouquinho desse lugar de fala para vocês, todas e todos. Então, vamos lá. Nenhuma menos não, meu bem. Marielle, somos todas nós. Eu quero fazer rir e crer que teremos um mundo melhor. Venha ver nosso valor, riso por este sofrer. Praiaças aqui, celebrando assim, rebeldia é o meu viver. Oi, gente! Internautas, internéticos, intergalácticos, ratos, haters, rótulos, todos que estão aí virtualmente aqui, ó, juntinhos, virtualmente. Ai, gente, eu sou Flores da Silva. Ai, que obrigada, gente. Sou Flores da Silva das Praiaças de Santo José. Eu tô emocionada, assim, sabe? Assim, nesse momento aqui, podendo trocar com todos vocês. Eu tô pra trocar. Ai, quando você é feminina, é isso, meu bem. Droga. Super droga. Assim, nesses momentos pandêmicos, né? Eu intensifiquei a terapia. Acho que todos nós necessitamos. Pra quem não tá na terapia nesse momento pandêmico, artista ainda, assim, até hoje, cadastro. E edital, escreve, cadastro, coloca RPS, RG, coloca lá. Eu tô com problema de desses 3 anos atrás. Ai, que loucura. E nessa loucura toda, eu andei assim, sabe? Tem uns momentos lá em casa, assim, um tanto reflexivos. Isso, refletindo muito, assim, dos meus pensamentos, assim, sabe, elaborantes. E aí, nessas reflexões, eu consegui descobrir, sabe o quê? O segredo da vida. Minha gente, eu vou dividir com vocês. Eu acho que eu preciso fazer essa missão com a humanidade. O segredo da vida é o quê? Sabe o quê? As escolhas. Claro, minha gente, como que eu não pensei nisso mais nova? São as escolhas. Tudo que acontece na nossa vida é de acordo com as escolhas. É só isso. Ai, minha amiga. Então, eu comecei a pensar assim. Tá bom, se são as escolhas, eu vou começar assim, a pensar direitinho, assim, saltando meu stop. Né? É que a gente tá em meios pandêmicos, né? Então eu quero falar que eu tô disponível. Pra elas e elas. Ele não jamais tá nem quem votou nele. Me dá trabalho, né? Olha, quem quiser, vai aparecer assim as minhas redes sociais. Instagram, em algum lugar assim aqui embaixo da tela, em algum momento. É só mencionar. A gente conversa, bate papo, então. Aí eu voltei para as escolhas. Aí eu descobri assim, nossa, se é só isso, eu tenho que pensar sobre essas minhas escolhas. Aí eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que eu comecei essa vida sendo escolhida. Veja. Comecei a ser escolhida. Escolhida pelo meu tio-avô. Eu ia na casa dele, aí eu fazia assim, Flores, vamos lá, brincar, vamos, e aí, foi com 5 anos que eu aprendi a jogar, sabe o quê? Joguei-bol! Vou ensinar vocês, porque eu sou craque. Papel, tesoura, pega!
né, gente? Aí eu fui o quê? Viver. Sim, fui viver e cresci. Olha que maravilhoso. A adolescência, né? Aquela coisa que fica no meio das pernas. Aquele sabor de cada dia, você sabe a mesma coisa. Confusa, né? Loucura. Aí cheguei na adolescência e eu fiz o quê? Comecei a escolher. Aí, gente, eu escolhi o Roberto. Aí o Roberto era aquela coisa assim de cinema, sabe? É pra você da Baixada Santista de Santos, né? Então, tem praia. Então, gente, praia adora surfista, gente. É surfista nova, que nova, da 13. Aí o Roberto, né? Surfista na prancha debaixo do braço, assim, correndo na praia. Aí você vai, Roberto, assim, ele tinha o cabelo preto, sabe? Bem preto, olhava no sol. Aqueles olhos, assim, te olhavam, assim. Gente, não era assim, não. Aí o Roberto, ele é apaixonado. Juro, acreditava nisso. O Roberto, ele era insano pelo meu pescoço. Ó, ele dizia que meu pescoço assim era longo. E que isso me dava um charme, me deu câncer, sabe? Aí o Roberto, ele queria me ver assim todo dia. Eu tinha que sair da escola e ver o Roberto. Eu tinha que sair com o Roberto. Eu tinha que falar com o Roberto, eu tinha que ficar mais distante de falar com o Roberto. Ai, meu Deus. Era muito bom. Era muito paixão. Ai, gente, nessa loucura toda. Ai, o Roberto sempre me presenteava com colares. Ai, ele gostava de me dar os colares, colocar os colares no meu pescoço. Ai, gente, que loucura! Ai, é tão romântico. Ele vinha, comprava um colar, assim, sabe? Com tanta paixão, tanto amor, era muita loucura. Aí um dia, assim, alguns dias, eu chegava desatrasada, eu tenho uma mais nova dentro das minhas irmãs, aqui na minha casa, eu tinha uma esquisita, né? Aí eu fui das minhas irmãs, cheguei atrasada na casa do Roberto. O que aconteceu? Gente, o Roberto tava doido! Ele me correu na minha direção, mas era uma alegria que me escondia. Aí ele correu, ele não abraça assim tão forte. Ele ficou forte. Aí você sabia que ela sabe, não sabia que ela sabia. Eu sabia que ela sabia. Ai, Roberto, ai, Roberto. Era muita paixão, gente. Nossa Senhora, olha só. Os colares arrebentavam, minha gente. Claro, a gente era adolescente, colar de 99, podia arrebentar. Ai, tudo bem. Tudo bem. Cássia Eller já disse que pra sempre acaba. Aí, lembrando que sempre acaba, eu tô disponível. Eu tô disponível pra ela, se ele não, ele nunca, ele jamais. E aqui também tá vendo muita trabalho. Tem que descobrir bloquear. Ó, meu Instagram tá em algum lugar, hein? Me adiciona, a gente vai de papo. Então, voltando, né, a essas escolhas. Aí eu sempre os conselhos de Cássia Eller, sabe? É verdade, jovem, sabe? O pra sempre acaba. Aí eu comecei a pensar assim, vou ampliar, né? Vou começar a olhar para todas as direções. Aí eu pensei o quê? Vou até molhar o Conheci a Tati. Ai, gente. A Tati era... Nossa, Tati! A Tati era loucura, gente. Olha só, a Tati, a gente se conheceu assim, tipo coisa de cinema, sabe? Eu abri a porta assim da sala, e quando ela viu e olhou, ela fez uma cara, fez aquela cara aqui. Ai, eu vou aprontar. Tá pronta, Tati? Uma loucura. Ai, que loucura. Aí assim, me apaixonei pela Tati. E a Tati por mim. Foi uma paixão assim, avassaladora. Nossa, eu não vida assim pela Tati. Foi maravilhoso. Assim. Ai, Tati. Nossa, lembrar da Tati me faz lembrar que eu tô disponível, né, gente? Pra elas, ele não acredita mais em então, me adiciona. Então, voltando a Tati. Gente, presta atenção, vai falar
tá louca. Nossa, como você é louca, Flores. Você é louca? Ô, para de ser louca, Miguel! Mas assim, é uma loucura, sabe? Você é louca. Mas é louca. Positiva, louca negativa, que tipo de louca eu sou? E aí eu comecei a ficar nervosa assim, eu tenho crise de ansiedade, gente. Eu não sei se vocês sabem o que é uma crise de ansiedade, mas o coração começa a palpitar, as mãos começam a formigar, você vai me dando calor, aí vai... Né? Você começa a ver você é muito de louco, por isso que eu sou crise de ansiedade, gente. Aí eu comecei a ficar me dando... Eu comecei a ficar louca. Aí eu comecei a achar que eu era realmente muito louca. E aí eu comecei a perceber que eu não era louca. Gente, eu não quero ser louca. Eu não sou louca. Eu posso ser louca, mas não sou louca. Isso eu não sou. Isso eu não sou. E aí comecei a pensar o quê? Não é legal. Ai, acabou, né? Acabou. Tudo bem. A série já dizia que o pra sempre sempre acaba, gente. Não tem problema. A vida segue. A vida segue. Então, com essa vida seguindo, eu comecei assim, a refletir mesmo, sabe? Sobre essa questão. Sobre essas coisas que estão passando assim na nossa cabeça, principalmente no meio de uma pandemia. Ai, e eu resolvi escolher também de novo. Eu escolhi a mim. A mim. Ao meu momento. A mim mesma. Flores da Silva e toda a sua complexidade. É o meu momento de tomar uma cerveja e uma taça de vinho, porque eu gosto, acho chique. O meu momento de tomar o banho que eu quero. O meu momento de rir a hora que eu quero. Quantas vezes eu quiser. O meu momento de dizer não a hora que eu quero. É o meu momento de querer usar, falar com as minhas amigas no vídeo, a hora que eu quiser. Meu momento de sair, de voltar, meu momento de conversar, meu momento de viver. Meu momento de ser eu. Meu momento. Veja. E você? O que você está escolhendo no meio dessa pandemia para você? Troca comigo. A gente se fala por aí. Tchau. Olá, voltei ao vivo e espero que todas e todes e todos tenham gostado um pouquinho dessa pesquisa, dessa investigação que eu venho fazendo nesses 4 anos e dessas mulheres inspiradoras, esse material incrível que elas enviaram para contribuir nesse vídeo. Eu sou muito agradecida a todas pela contribuição, Andréa Macera, a Samanta das Marias da Graça, Mariana Gabriel, querida, amada, as praiaças, que são a grande inspiração da minha vida, e todas essas amigas e mulheres maravilhosas que nos inspiram e que seguram nas nossas mãos, porque realmente essa pandemia foi muito bonita, assim, de ver a forma que a gente conseguiu se conectar e tão distante, né? Realmente a gente começar a entender o real sentido do que é rede, né? E nessa pandemia, esse momento que a gente precisou tanto de algo que nos fizesse respirar e nos alimentasse, né? Essa criação e essa resistência, eu senti muito que nós mulheres palhaças, a gente segurou mesmo na mão e fomos uma a outra nos alavancando, sabe, nos alimentando. Então, foi um processo bem bonito, bem bonito. Bom, gente, está super aberto as perguntas, ao que vocês quiserem falar, comentar, enfim, o que vocês quiserem. Eu já agradeço imensamente a participação, de estarem aqui juntos, né, acompanhando esse tempo todo do vídeo e comentando, assim, a gente fica aqui super feliz, acompanhando que o vídeo está passando para vocês, e a gente está aqui só olhando e acompanhando todos. Então, agradeço demais, 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 demais. Fico muito feliz de estar podendo partilhar o meu melhor, partilhar o que me move, o que me movimenta, porque realmente a Flores, ela é a melhor parte de mim, assim. Ela é o que coloca para fora
o que pare as minhas ideias, a que fala o que fica, às vezes, muitas vezes, o que eu engasgo, o que eu engulo, e aí eu consigo, através dela, né, transmitir, comunicar essas inquietações. Então, eu sou muito feliz em poder partilhar com todas e todes essa minha melhor parte, né? Espero que eu tenha conseguido atravessar um pouquinho cada uma de vocês. Eu estou aberta às perguntas, se quiserem perguntar. A gente sou do signo de Aquário, já que ninguém perguntou, que acho que é importante falar. Ai, obrigada. Tão bom ver tantas amigas e tantas pessoas amadas e amadas aqui. Estou bem feliz desde ontem, assim, nós todos. Eu, Guto, Dom e Fê, que estamos nesse projeto, assim, a gente está bem feliz. Primeiro que foi um processo muito bonito, né? Eu também quero muito fortalecer e valorizar essa equipe incrível que eu tenho ao lado, porque trabalhar com leveza, trabalhar com paz, com serenidade, com acolhimento, é, assim, primordial. E que equipe. Então, como hoje é a última live desse projeto, eu acho que, primeiramente, assim, eu preciso agradecer a essa equipe maravilhosa, que desde o primeiro dia de começar a se pensar, não faltou carinho, não faltou brilho nos olhos, não faltou afeto, e um bom afetamento de um lado, de uma forma positiva, porque a gente aprende que afetar é algo ruim, e não, a gente conseguiu se afetar das melhores formas. Então, assim, primeiramente agradeço essa equipe incrível que está aqui, ó, a gente construiu juntos. Então, Fê, Dom, Guto, ó, meu coração só agradece. E fora isso, né, que bom que esse projeto conseguiu ser contemplado na Lei Aldir Blanc, né, concurso cultural do Alcides Mesquitinha, do município de Santos, que conseguiu também viabilizar financeiramente, né, essa vontade, esse sonho também. Então, a gente também agradece esse projeto ter sido contemplado, essas mulheres inspiradoras que abraçaram essa ideia de, não, vamos lá, né, que eu liguei e falei, vocês inspiram, eu vou citá-las, então manda material, se a gente puder colocar realmente o que vocês gostariam de mostrar, e elas com todo carinho, assim, enviaram materiais incríveis, então agradeço a cada uma de vocês. Quem estiver procurando também, agora a Escola de Palhaças está com inscrições abertas, então agora em março iniciam turmas ou alguns módulos. Procurem, quem estiver nesse mergulho, nessa investigação, vai ser maravilhoso, tenho certeza, tá? Espera aí que eu tenho que olhar para o lado para ver se tem alguma coisa. Ah, gente. Tá em liquidação, Lelê? Gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem pergunta, quiserem comentar alguma coisa, fiquem super à vontade. A gente está aqui para trocar. Ah, Sá, obrigada. Obrigada, Sá. Obrigada por... Você que acompanha quase 20 anos, né, dessa trajetória toda. Então, agradeço. Você também faz parte de tudo isso, de verdade. Obrigada. Gratidão enorme. Alegria de ver parece comigo. Ó. Que bom! É bom a gente poder colocar para fora essa nossa alegria, né? Porque às vezes é tão ruim quando a gente entende que a nossa alegria diminui a outra pessoa, né? E como que a gente consegue realmente contagiar, né? Aproximar as pessoas através disso, né? Eu acho que a gente, nesses períodos, ainda mais esses momentos que a gente tem tantas quedas emocionais, né? Tantos problemas energéticos, porque as coisas estão pesadas, né? A cada dia são mais notícias horríveis, a cada dia mais, enfim, tantas dores, né? Os números só aumentam e a nossa cabeça pira, né? E a gente que vive de arte, então, cada vez menos entende para onde vai, né? Como que a gente faz a coisa acontecer. E realmente o riso, a palhaçaria e a arte acaba sendo uma alavanca, sabe, para a gente conseguir existir, né? Porque a primeira coisa que a gente está tentando nesse momento é sobreviver e existir, né? Então vamos sobreviver e existir juntas e juntos, porque fica mais fácil.
sozinha fica muito mais difícil. Eu, pelo menos, a gente tem muita dificuldade de fazer as coisas sozinha e ficar sozinha. Mas também foi uma descoberta nessa pandemia, como se entender, né? Como realmente olhar para minha solitude. Espero que... E vamos trocar, porque eu acredito que para muitas aqui também tenha sido um processo bem, bem árduo. Para mim foi um processo bem árduo, assim. Eu fiquei para voltar a criar, assim, quando a pandemia começou a notícia, assim, a gente foi vendo que não seriam 15 dias, que não era uma gripezinha e que a coisa foi se estendendo e está até hoje, né? Eu fiquei aí uns 2, 3 meses para conseguir voltar a pôr um nariz, sabe? Para conseguir voltar a fazer, até entender que eu teria que usar esse mecanismo de câmera, entender como me colocar, como usar isso, ainda mais eu que sou toda... gestos grandes de movimento, corpo, como me entender aqui nesse quadrado que me limita, que muitas vezes me sufoca, né? Mas é um processo, um processo. Ai, deixa eu ver. Tô lendo, Ana. Deixa eu me beber no meio da pandemia, até agora eu não consegui mais fazer nada com minha palhaça, tenho me sentindo... Olha, Ana, foi um processo para mim, sabe? Porque foram 2 processos. Eu tenho 2 filhos. Então, na minha primeira filha foi um pouco mais fácil. Eu acho que também foram outros momentos, né? Mas o meu segundo filho, eu tive um puerpério que eu estava sabe quando a gente está no ápice, assim, cheio de festival, tudo acontecendo, os espetáculos rodando. Então, aquele momento que você, caramba, tá tudo fluindo muito bem. E aí eu fui. E foi um outro processo também de rede de apoio, né? Eu não estava com uma rede de apoio que eu pudesse contar, então estava muito ali precisando só viver aquilo. Foi muito difícil para eu voltar a criar. E quando o Kael estava, mas eu levei ainda assim, como eu estava com alguns espetáculos em circulação, eu só conseguia fazer na cidade de Santos, mesmo assim, sempre alguém comigo para segurá-lo, aquele processo que a gente sabe que para nós, amamentar, criar, ficar no estado da palhaça, estar trabalhando e naquela tensão é muito doloroso, assim, puerpério é um momento bem, bem delicado, assim, para mim também foi muito delicado. E aí, no meio disso que surgiu essas praiaças, sabe? E foi se construindo uma rede tão fortalecida com essas mulheres que eu fui conhecendo, que se transformaram hoje minha família, essas mulheres hoje são assim, nossa, minha fortaleza, mas as praiaças surgiu nesse momento. Então, assim, o que eu sinto muito no meu coração é que, caramba, se tá batendo isso no seu coração, tenta se juntar com outras mulheres, sabe? Porque a gente consegue se cuidar. E a gente sabe onde dói, sabe? O que está doendo na outra, a gente realmente se reconhece. E eu consegui me levantar desse período que eu fui decaindo emocionalmente, né? Porque eu estava me percebendo num movimento só maternidade e já vivia disso há tantos anos e tendo que parar aquele período, e era um período que estava as coisas acontecendo e fluindo tão bem, né? Enfim, aí a cabeça dá uma surtada, né? De como que vai ser. E foi a partir das praiaças que eu voltei a me empoderar, sabe? A entender também esses lugares da minha maternidade, esse lugar do meu fazer artístico, esse lugar de onde está a Juliana, porque a gente se esquece, né? A gente vai ficando mãe, aí tá bom, tem que se dividir com trabalho. Mãe, trabalho. E a nossa mulheridade, né? Porque também somos mulheres, também temos nossos desejos, também temos as nossas vontades, as nossas necessidades como mulher, né, de ser mulher. Então, foi um processo de entender todos esses lugares que eu precisava harmonizar. Mas, realmente, me juntar com outras mulheres foi o que me tirou desse estado emocional que eu estava bem, bem mexida, assim, bem dolorida, sabe? Eu te diria assim, junta com a gente, vem com a mulherada, porque a gente se acolhe. E essa rede de mulheres realmente fortalece demais, assim, sabe? Quando a gente começa a entender que só nós por nós, né? A gente sabe o que a gente precisa.
O que vai ser online? Que ela perguntou. Samuri, né? Samuri, o que vai ser online? Não entendi a pergunta se vai ser online. Isso, essa pergunta. Pode aparecer. Ela mandou outra pergunta aqui. Ah, tá. Bom, maior desafio, eu acho que desafios são alguns, assim, né? Mas eu acho que o maior desafio, assim, no começo foi realmente a gente entender esse movimento das praiaças como essa rede, né? Como a gente entender como fazer a gestão e alimentar esse movimento para que ele não deixe de existir, né? Porque é isso, assim, pelo movimento já passaram muitas mulheres, assim, porque nós já demos oficinas no Sesc Santos, os nossos encontros do movimento, eles são abertos, né? A gente se encontra semanalmente, claro, desde que a pandemia iniciou, não estamos só nessa nossa bolha, nessa rede dessas mulheres que já estavam nessa gestão, mas geralmente, mesmo com a gente nessa gestão, a gente marca os encontros, publica, né? E essas mulheres, qualquer mulher pode chegar para trocar, porque os nossos encontros eles são organizados da seguinte forma, né? Cada uma que está presente naquele dia promove alguma atividade, traz a sua potencialidade para o dia, para qualquer mulher que estiver lá. Depois a gente finaliza com uma roda de conversa, com uma troca de partilha, né? Mas um desafio desse movimento continuar vivo e existindo, eu acho que foi da gente entender que mesmo quando uma desanima, é necessário sempre que uma se mantenha viva, sabe? Mantenha a chama acesa. Porque é movimento, né? Não é um grupo onde a gente se junta para criar espetáculos, onde a gente se reúne para ensaiar, né? Não, é um movimento onde cada uma traz o que tem, onde cada uma traz o seu melhor, e terão momentos que vão precisar se ausentar e sair, algumas vão voltar, outras não vão, né? E como que a gente lida com essas idas e vindas, idas e né? Essas partidas, essas chegadas, às vezes a gente se encanta tanto e aí a pessoa vai e tudo bem, né? E como que a gente compreende se está tudo bem sem perder a chama, né? E eu acho que foi um processo de nós, do movimento Praiaças, de perceber esse fluxo, né? Nesses 4 anos de existência de movimento, passaram pelo movimento em torno de 50, 60 mulheres, né? Em oficinas que nós já ministramos, nós trouxemos também mestras de palhaçaria para ministrar a oficina aqui, onde nós abrimos para todas as mulheres, então muitas mulheres também chegaram nesse momento. Mas essas chegadas e partidas, às vezes a gente estava no momento das pressas, assim, com encontros com 20 mulheres, aí de repente em outros tinha 2. E aí passava um tempo com essas 2, 3, né? E como que a gente mantém isso vivo, né? Isso latente, porque se todo mundo começa a entrar nessa mesma coisa de foi, ele para de existir, né? Então, eu acho que manter esse movimento pulsante foi um dos maiores desafios. Na verdade, né? Porque ele continua sendo, né? Eu acho que esse vai ser um processo eterno, né? Manter essa chama acesa, manter esse movimento pulsante dentro de cada uma que naquele momento esteja, né? Hoje estamos em 10, já fomos em mais, já fomos em menos mulheres, e tá tudo bem, né? E o bonito é isso, é sermos esse movimento, essa coisa que vai, vem, que pulsa e que tá aí para agregar, para somar com tantas e tantas mulheres que ainda vão chegar. E cheguem, gente, cheguem, que é isso que a gente quer. A gente quer cada vez mais que essa rede cresça e a gente se fortaleça, né? Como mulheres palhaças, mulheres circenses. Então, foi isso, assim, a partir dessa força, dessa potência, né? Entender o tempo de cada uma, entender o tempo de entendimento, o tempo de criação, né? O tempo de desprendimento de energia e de força de trabalho e vontade, porque também é necessário, né? Então, eu acho que compreensão, né? São pontos que a gente trabalha bastante, assim, sabe? Para essa rede ficar cada vez mais fortalecida. Acho que eu respondi, né, Sara? Eu espero que sim.
Da palhaçaria. Na verdade, por enquanto, assim, tudo online. A gente até foi contemplada com um edital do Aldir Blanc do município de São Vicente, que a gente vai lançar agora em março, e seria presencial, mas a gente tá aí, né, gente? Voltando para fomos para a fase vermelha, enfim, a gente não sai, esses números não caem, então a gente teve que modificar o formato. Então, infelizmente, presencial a gente não tem nada previsto. Ontem ainda surgiu uma ex-aluna minha pedindo uma oficina de palhaçaria, né, online. É a única coisa que eu ainda não fiz, foi organizar uma oficina de palhaçaria online, porque eu realmente ainda não consegui vislumbrar essa falta de olhos nos olhos, sabe, para a oficina, porque a oficina de palhaçaria a gente toca tão intimamente, né, na outra, e nossa, ontem a gente conversou bastante, até depois da live, sobre isso, assim, falei, tá, eu vou parar para abrir essa cabeça e tentar ver se eu consigo organizar uma oficina online, mas vai acompanhando as nossas redes, que vai estar sempre lá, mas realmente, presencialmente, a gente ainda não tem nada, mas assim que for possível, os nossos encontros das praiaças vão voltar presenciais, sim. A gente vai ter um espaço fixo e a gente vai divulgando, tá? Então, fica sempre acompanhando, que assim que a gente conseguir, a gente vai voltar a se encontrar presencialmente e voltar a ter esses encontros tão potentes de tanta partilha que a gente teve esses 4 anos. Que bom, Sá, que eu respondi. Vida longa as praiaças, que seja assim mesmo. Projeto não falta, gente, ideia não falta. Imagina um monte de mulheres juntas para criar. Nossa, ideia não falta. A gente está aí com um projetinho que a gente está, que está sendo um filho, mas a gente está aí segurando, esperando algumas respostas para ver se a gente consegue fazer o nosso encontro na Baixada Santista aqui, de palhaçaria feminina, trazer umas mulheres bacanas, potentes também para somar, né? Porque a gente também precisa, né? Trocar, partilhar, investigar, porque a palhaçaria é isso, quanto mais a gente faz, mais a gente entende esse estado, quanto mais a gente treina esse estado, mais a gente fica à vontade com essa nossa bagaceira. Bagaceira, eu gosto de entender esse estado da Flores como a bagaceira da Juliana, né? Então eu gosto muito de falar isso, assim, porque para mim é isso, assim, a Flores é a minha bagaceira, assim. Bom, gente, eu acho que é um pouco isso, assim, vocês querem falar mais alguma coisa, assim, perguntar, pode perguntar. Eu adoro responder, adoro falar. Teve algum comentário antigo? Eu acho que de pergunta, eu tô olhando para cá, tá? É porque para cá que eu consigo ver as perguntas, tá, gente? Então eu fico nessa. Não, acho que foi isso, né? Que de pergunta antes não teve, né? Foi mais comentário. Acho que é isso. Tem um comentário novo. Sou de Goiânia. Deu certo. Online já deu certo. Então massa. Então eu vou tentar fazer um online. Eu juro que eu vou tentar. Vai ser um processo. Porque eu nunca dei a oficina online e eu cheguei a pensar, nesse período que começou a pandemia, né, em fazer uma oficina, mas eu não conseguia administrar isso emocionalmente, em como elaborar, sabe, de estar longe. Porque é isso, os exercícios de palhaçaria, a gente pega fundo, né? E como que eu não tô perto para acolher essa mulher se precisar, sabe? Eu acho que se eu der um exercício que aquela mulher chore, que aquela mulher, né, se expresse de uma forma tão forte, tão potente, eu não possa estar do lado para acolher e para mim é um pouco confuso, sabe? Chego até a dizer que chego até a ter medo, sabe? De acessar lugares emocionalmente de outra pessoa e não poder nem estar perto para ajudar nesse processo de entender, né? Mas eu tô tentando. Ontem a Sabrina, ela mexeu comigo falando sobre isso. Vou tentar elaborar e eu falo, nossa, aí em Goiânia tem tanta gente. Você é de Goiânia, que bom, que bom. Tem um movimento forte de circo e palhaçaria aí, né? Tem encontros, tem convenção, tem bastante coisa, tem um movimento bacana de circo aí em Goiânia, né? Conheço bastante gente daí. Que massa. Mas se tiver, a gente vai divulgar mesmo. Aí
Conto com vocês, gente. Podem falar mais, podem falar mais. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é um pouquinho isso, ó. A gente vai. Acompanhem também essas mulheres que eu acho que é bem legal, sabe? Vocês conhecerem um pouquinho do trabalho. A Mari Gabriel, esse documentário Minha Avó Era Palhaço. Nossa, é a coisa mais linda desse mundo. Não está disponível na internet, porém no Canal Brasil eles têm os direitos e eles estão passando várias sessões desse documentário, tá? Mas se acompanharem lá a Mariana Gabriel e procurarem sobre o documentário Minha Avó Era Palhaço, toda vez que eles estão com transmissão, tem toda a divulgação dos horários, vale muito a pena, é emocionante, assim, acho que eu já vi umas 5 vezes, eu chorei todas, porque a Chamego é apaixonante, a Mari também é demais, assim, né? As Marias da Graça estão sempre, a Carla Concata como oficina de dramaturgia feminina, também potente, forte, boa, que ela tem, acho que a cada 2 meses está sempre lançando turma, então acompanhem também as redes delas, né? Acompanhem a rede de festivais de palhaças do Brasil, porque lá tem divulgação de todas do Brasil inteiro e do mundo todo, porque essa conexão que rola são com mulheres de todo mundo. Então, eu acho legal, sabe, a gente ter essa troca, porque a gente precisa realmente tecer essa rede cada vez maior, né? E somente a gente aqui se auxiliando e trocando e se acompanhando, né? Eu acho que também é muito válido e muito importante essa troca. Assistiu? É maravilhoso, né? É maravilhoso demais esse documentário, gente. Para mim é impressionante esse documentário. Vale muito a pena, assim, vale a pena indicar. Gente, é meu cachorro tentando participar, tá? Meu filho também. É isso, Ana. A gente fazendo live em casa. Aí o cachorro grita, aí o filho quer comer, né? Então é isso. Home office, trabalhar em casa, maternidade. A gente tem um espetáculo que chama-se O Dia Delas, que fala exatamente sobre isso, sobre essa maternidade e o quanto a gente precisa parar de romantizar que nós temos que ser impecáveis e que ser mãe só é padecer no paraíso. Ser mãe é muito bonito, ser mãe é também estar no paraíso, mas também a gente acessa muitas sombras e muita dor. Então, a gente fala também muito isso no espetáculo, sabe? O quanto também não há problema da gente querer um dia de folga, um dia de respiro, um dia só para a gente, né? Então, uma das formas também, voltando para a pergunta até da Ana, que eu também encontrei, foi de começar a trazer essas questões que me machucavam para a cena, sabe? Para a palhaçaria. Como encontrar o riso dentro disso, para não me sentir mal dentro disso, para diminuir essa dor. Foi também uma outra forma que eu busquei, sabe, Ana? De colocar isso em cena, gente. Eu geralmente começo a me incomodar, a gente já tenta pensar, vamos fazer uma cena, né? Fazer um número disso, como transformar isso nesse riso transgressor, né? Esse número que vocês viram escolhas, foi muito isso, sabe? Quando esse número ele surgiu a partir de um pedido da ONG Elas, que são mulheres advogadas e psicólogas, mulheres fantásticas daqui que trabalham com mulheres em situação de abuso e violência doméstica, e elas estavam com um projeto com o Senac, e aí me perguntaram se eu poderia fazer a Flores poderia fazer um número sobre esse assunto. E foi um tempo, assim, para eu conseguir entender essa dramaturgia, essa narrativa, sabe? E aí, a priori, eu comecei a querer ouvir as histórias de outras mulheres para colocar isso em cena, e não saía nada, eu não conseguia encontrar o riso na história de outra mulher, sabe? Foi muito difícil. Até que eu comecei a escrever as minhas, né? Então, ali eu comecei a entender de onde... Não, porque também tem uma coisa que é isso, né? Não rir do que aconteceu, mas trazer uma coisa do parar de romantizar isso, poder expor isso e usar a minha função, que eu sou palhaça. Então, se eu sou palhaça e gerar o riso é o nosso ofício, né? Como gerar o riso, podendo comunicar algo que é necessário falar, né? Que é necessário se comunicar, porque a gente
fica tão silenciada, né, para falar sobre isso. A gente não pode dizer que a maternidade dói, a gente não pode dizer que tem dias que a gente não quer ser mãe, que a gente só quer dormir e comer sem ser chamada, a gente só quer ter uma refeição inteira, completa, sem precisar fazer outra coisa no meio da refeição, né? E como poder falar disso sem parecer a pior pessoa do mundo, né? E aí eu entendo que o riso me traz esse lugar de cura, né? Desse riso transgressor, né? Então, para mim, a palhaçaria ela me cura de muitas dessas questões. Uhum. A gente falou que amanhã a gente está de folga. Quando a gente trabalha, que estamos de folga. Exatamente. A gente acaba trabalhando quando está todo mundo de folga, né? Na verdade, eu acho que a gente não para de trabalhar. Outro dia eu estava falando com a Ju Bertolini, que está aqui, exatamente isso que eu falei, amiga, a gente não para de trabalhar nunca, né? Porque se a gente está sentada para almoçar, surge alguma ideia, pronto, mas se a gente virar um número, mas e se isso virar um projeto? E, a gente não para de trabalhar nunca. Não tem folga. Mas pelo menos é com que a gente ama e com que nos impulsiona aí para fazer tudo, né? Então, vale a pena. Para mim, é o que me alimenta, assim. Literalmente, tá, gente? Me alimenta literalmente. Bota comida na minha mesa, alimenta meu emocional, alimenta meu espírito, minha alma, o que cada um acredita. É literal. Literal. Mas é muito bom, assim, ouvir isso, sabe? Que nem a Ana colocou, porque é isso, Ana, o que você sente, eu senti, a Ju sentiu, e tantas mulheres estão sentindo esse mesmo momento, né? O quanto a gente precisa mesmo se escutar, precisa mesmo se acolher, precisa mesmo estar junta, né? Entender esse feminismo como rede, né? Não é importante, a gente tem que estar lutando, a gente tem que estar militando, a gente tem que estar ocupando, mas a gente construir essa rede é o que realmente dá calor para o coração, sabe? Você perceber que você tá dentro de uma rede de verdade. É muito importante, pelo menos para mim tem sido e foi um processo muito importante, foi um divisor de águas mesmo. É sempre assim, né, Lelê? A gente não para de trabalhar. Ai, gente, mas é isso. Acho que é isso. Fico muito grata pela troca, pela partilha, por estarem aqui comigo até agora, desde o comecinho da live, assistido o vídeo, assistido ao número, e estar aqui acompanhando, trocando, perguntando, trocando energia. Por mais que seja por aqui, é tão bom ver os comentários, as perguntas, porque é de uma certa... É a forma que a gente está tendo de trocar energia, né? De tentar se olhar pela câmera, através dela, né? Por esses olhos que não são nossos, né? Mas eu só tenho a agradecer. Hoje, então, a gente finaliza esse projeto, né? E a gente agradece imensamente a participação e o carinho de todas e todos vocês, de verdade. Obrigada, gente. Boa noite. Ai, que bom! Que bom, fico muito feliz. Nossa, eu acho que a gente se inspira, né? A gente se inspira umas nas outras. E ouvir isso, ler isso, no caso, né? Que é tão bonito, porque se eu te inspiro, com certeza saber que te inspiro, você me inspira. E isso só nos move cada vez mais para fazermos algo, né? E nos movimentarmos, porque é isso também. Né? Vamos nos inspirar e vamos nos movimentar e fazer a coisa acontecer, né? Porque isso também faz a gente ter um lugar de pertencimento, né? É isso, eu sou essa pessoa e é isso aqui. É isso que a gente vai botar para fora, sabe? Isso também é muito rico, a gente cada vez entender mais o nosso lugar de pertencimento, né? De como a gente quer ser e se colocar e ocupar, né? Esses espaços que tentaram tirar de nós o tempo, quase toda a nossa história, né? E que já tem uns bons anos que a gente vem mostrando que não vai ser mais assim, né? Não vai ser mais. A gente está derrubando o patriarcado. Vai acontecer. É um processo, mas vai acontecer. E é isso. Acho que é um pouquinho disso. Tem mais alguma coisa? Algum comentário?
Verdade. Verdade, gente. Olha, parar para bater papo com mulher e entre nós é o que mais surgem ótimas ideias, né? Então, vamos se juntar, né? Vamos, nos procurem, vamos conversar, vamos trocar e acompanhem as nossas redes. Se quiser mandar alguma coisa depois, eu posso mandar também um pouco dessas referências dessas outras mulheres para a gente poder estar trocando aí mais juntinha, tá? Gente, eu preciso contar para vocês, a live está acontecendo, meu filho está causando, tá? Eu preciso falar, ele tá tentando gritar no sofá, já saiu do quarto 5 vezes, eu tô aqui mantendo a calma. Vocês estão percebendo que eu tô calma, né? Eu já tô tentando manter, porque na verdade eu tô tentando sair daqui, esganar, mas não sei, mais comunicação não violenta, né? Então a gente tenta manter a calma, mas eu preciso trocar, porque eu tô aqui fingindo que tá tudo bem, não tá, gente? Porque a criança, ela tá tentando acabar com a live, né? Então a gente fica aqui tentando manter ela em pé, né? Mas tudo bem, está trabalhando em casa, home office, né? Tá tudo bem. Então, só para compartilhar, porque senão eu ia desligar e acabar que a live eu já ia estar surtada. Pronto, troquei com vocês, desabafei, gente. Todos esses ruídos, vocês escutaram, é do fofinho, tá bom? É dele, querido fofo. O Guto tá gargalhando e o Dom, mas é porque eles estão aqui, ó. Vocês só vê uma perna segurando a criança de um lado, outro puxando pelo braço, e eu aqui tentando me manter plena. Ai, tá tudo bem. Ai, eu estou aqui plena, o cachorro lá acho que quer morder ele, e a gente se mantém aqui plena, gente. Palhaçaria, né? Palhaça, é isso, ó. Mulher palhaça, gente. Mulher palhaça com filho, é isso aqui, ó. Essa confusão toda, esse carnaval, no mesma live, né? É isso. Ó, tá vendo? Então, peraí, deixa eu chamar ele até para dar um oi. Vem cá, criança, já quer chamar a atenção. Leonino, gente. Leonino, imagina ver uma câmera. É isso que ele quer, né? Tá aqui, ó. Pronto. Conseguiu? Agora dá tchau para todo mundo que vai acabar. Dá tchau. Dá tchau, gente. Dá tchau, menino. Já apareceu na câmera. Ele tá se olhando, ele não consegue nem olhar para a câmera. Olha só que Leonino. Esse é Leonino mesmo. Mesmo. Gente, obrigada. Boa noite a todas. Agora vamos dar tchau, tá bom? Olha isso. É. Mãe, quando você vira pra frente, eu não consigo. É pra cá, você tem que olhar aqui, ó. Só que não dá pra você se ver, entendeu? Agora dá boa noite pras pessoas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Agora deixa eu terminar, pode ser? Deixa eu terminar primeiro, depois a gente conversa. Aí eu jogo. Se você não se comportou, depois a gente conversa. Boa noite, gente. Até a próxima. Acompanhem as nossas redes. Lá vão ter todas as divulgações que a gente vem fazendo. Tá cheio de projeto para a gente estrear ainda em março e abril. Então a gente tá aí se conectando e fiquemos juntas. Porque nós por nós mesmo, elas por elas. Eu não sei. Beijo grande. Tchau, tchau.